Queridos amigos, que alegria iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. E o livro é muito interessante. Hoje estaremos estudando o capítulo 15º. No programa passado você viu aquela conversa entre Leonardo Pires, Antonina e Esteves, que eram personagens de um drama de relacionamento sexual do passado, onde gerou uma morte. Então nós estamos vendo que Leonardo está numa situação de penúria, Antonina, que era loura, já está bem, vamos dizer assim, já está convicta das suas mudanças e reformas íntimas, e Esteves, mais ou menos aparentando 35 anos, já está ligado num corpo físico, e ele foi para aquela reunião em desdobramento. Então nós vamos ver que Clarencio pede, no final das conversas mais ríspidas, ele pede a Leonardo que se acalmasse, e ele só ia ter auxílio se ele soubesse perdoar. Eles encaminham Antonina para o quarto, para que ela possa novamente pegar o seu corpo físico, e ela então passa por um passe, e ele colocou ali o ministro Esteves sentado numa poltrona para que ele se acalmasse também daquele momento. Agora nós vamos começar o capítulo 15º, além do sonho. Mas, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Esperamos que os nossos telespectadores também estejam tudo correndo na normalidade. Rogamos a Jesus, aos benfeitores amigos, que possam nos envolver em mais este programa, em mais este vídeo, que temos o intuito único e exclusivo de analisarmos os tópicos fundamentais das obras do espírito de André Luiz pelas mãos de Chico Xavier. Convidamos a todos a estarem conosco em mais este vídeo, com as anotações, com as ponderações, acompanhando as leituras e juntos chegando a uma conclusão. Vamos então iniciar o capítulo, além do sonho. Tornando a Esteves, Clarencio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica: Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação. No passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguimo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam, sonolentos, e os autos, aqui e ali, começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio próximo exibia o mostrador. 5h30. Embatucado, o moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele, que se esforçava por reaver o corpo físico. Então Esteves, num átimo também de desespero, porque ele não vibrava mais contra Leonardo Pires com aquela intenção e com aquela violência de Leonardo Pires. Lógico, ele ainda não havia reequilibrado o suficiente para estar diante daquele homem, mas ele já estava no novo corpo físico, a feição de Antonina, ele estava dando continuidade à sua jornada evolutiva. Foi um espírito que veremos no decorrer do livro que ele cometeu alguns excessos no pretérito, juntando algumas dívidas com alguns espíritos, com algumas pessoas.
nós vamos perceber que nessa própria existência atual dele, que daqui a pouco o ministro vai declarar e vai mencionar o seu nome, nós vamos perceber que ele também padece de algumas situações aflitivas. Emmanuel, no prefácio desta obra, é um prefácio curto, mas significativo. Ele diz assim, que os personagens desta obra são personagens comuns. São personagens que vêm ao palco da terra, cidades grandes ou pequenas, no Brasil ou alhures, e padecem os seus próprios dramas íntimos. É como se Emmanuel estivesse dizendo assim, o livro Entre a Terra e o Céu é vocês no hoje, tendo a oportunidade de analisar e fazer uma retrospectiva da existência, analisando que muitas dificuldades estão associadas ao passado. Nem tudo é passado. Boa parte, sim, mas não na sua totalidade. Há muitas dificuldades, problemáticas que nasceram na atual romagem reencarnatória. Então aqui nós vamos ver, ele voltou correndo para a sua casa. Ele voltou apavorado, sem compreender ao certo o que estava acontecendo. Ele não estava na casa de Antonina porque quis, e sim porque foi evocado pela figura ou pelo espírito de Leonardo Pires. Agora aqui nós vamos ver que eles adentram na casa de Esteves e vamos ver a continuidade da narrativa e da descrição de André Luiz. Dando continuidade, o ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves, pouco a pouco, recuperou a calma natural. Mantinha-se em suave modorra, quando o despertador tilintou, faltando 15 minutos para as 6. O rapaz esfregou os olhos de carantonha amarrada, guardando a impressão de mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome, Mário Silva, enfermeiro. Então aqui nós percebemos que Esteves de ontem é o Mário Silva de hoje. Todas as vezes que nós falarmos Mário Silva, foi aquele mesmo que teve um caso com Lola no Paraguai e que desencarnou através do envenenamento ocorrido por Leonardo Pires. Então isso daqui é um dado importante que nós precisamos mencionar e guardar. Interessante também, André, que os dois personagens nutrem a preferência pela mesma profissão. Quando Esteves, e agora como Mário Silva, ele se encontrava na condição de um enfermeiro. E outra coisa interessante que nós notamos no início da leitura é a grande preocupação dele achando que ele vai ser preso, que ele vai ser, de uma certa forma, colocado em algum lugar. Logicamente, isso é típico de quem tem dentro do seu quadro mental os erros que também cometeu. Ele então disse, eu sou vítima, nesse caso. Mas, logicamente, como o André já mencionou, nós vamos ver que ele tem alguns compromissos e alguns equívocos para com essa condição. Vamos então continuar a leitura. E o nosso instrutor reafirmou, nosso amigo, ontem, Esteves, hoje é Mário Silva, prosseguindo em sua vocação para a enfermagem. Ouçamo-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e, logo após, foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha, em cujo olhar adivinhamos a ternura de mãe.
Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou bem-humorada: onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre os goles do café, notificou: sonhei que alguém me chamava, à distância, em voz alta, e acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei, corri ao apelo, mas ao invés de topar um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida. Então aqui nós percebemos que Mário Sérgio, quando ele retorna ao corpo físico, ele traz consigo aquele semblante natural de quem padeceu um pesadelo. Ele trouxe aquele semblante marcado pelas perseguições, pelas impressões desagradáveis. A sua mãe, que lhe conhecia, uma mãe nos conhece como ninguém nos conhece. A mãe de Mário Sérgio, ao tomar o café com o filho, percebe que o filho não teve uma noite das melhores e indaga se ele recordava, por exemplo, dos sonhos, o que havia ocorrido, já que ele trazia consigo aquele semblante um tanto quanto fechado. O que ele ouviu? O que ele disse para a mãe? Ah, minha mãe, eu creio que não estive num lugar muito bom, não. Eu creio que eu estive num lugar com pessoas que, de alguma forma, me prejudicaram. A sensação que eu trago comigo não é das melhores. E isso fica marcado no nosso dia. Aqui é importante nós dizermos que não é questão de falta de prece. Nesse caso de Mário Silva, foi uma evocação. É importante nós relembrarmos sempre, há religiões cristãs que incentivam nós a pedirmos por um familiar que já desencarnou. Não entramos aqui no mérito teológico, nem no mérito assertivo ou não. Mas no Espiritismo, não se recomenda pedir por um familiar que já desencarnou. Por quê? Porque nós não sabemos a sua condição espiritual. Aqui nós vemos a questão de um encarnado quando foi evocado em sonho. Ele voltou e vai ter um dia difícil, um dia mal-humorado, um dia com aquelas reminiscências dolorosas, doloridas, que não levará a lugar algum. Então essa questão da evocação do espírito, lógico que não se encaixa no caso de Mário Silva, é só para nós evitarmos problemas maiores. Dando continuidade, e com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou: era um perfeito cubículo de prisão, onde me surpreendi encarcerado. De repente, junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto. Senti tanta simpatia pela moça desventurada, quanta aversão pelo réu de medonha catadura. Tive, porém, a impressão nítida de que nos conhecíamos. Um misto de ódio e sofrimento me tomou de assalto, junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim, com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me, ali mesmo,
quando tentei uma reação à altura. Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele quando, rápido, apareceu um delegado policial, seguido de 2 guardas, que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe conteve o meu agressor, obrigando-o a sentar-se. Vencido, conquistando-me um respeito tão grande que, realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada, em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Aqui é interessante a narrativa de Mário Silva para sua mãe, porque ele, não compreendendo a simbologia do que estava se passando, ele então foi narrando. Estava num cubículo, já que a casa de Antonina também era uma casa de pequenas proporções. Ele conta a respeito deste desafeto que ele sentiu no íntimo de sua alma, uma vontade de uma repulsa por ele, mas ele também conta que ele sentiu afeto por Lola. Não aquele afeto sexual, não aquele afeto de baixo calão, não, aquele diz de modo muito respeitoso. Aquela mulher me atraiu a atenção. É a energia de cada um de nós. Cada um de nós possui uma energia particular e as afinidades elas vão se aglutinando desta forma. Aí ele coloca o ministro Clarencio como se fosse o delegado. E aí ele conta que num movimento, esse delegado ele paralisou aquele que iria agredi-lo. E que de repente ele chamou mais 2 companheiros para imobilizar Leonardo Pires. Então, aqui é mais ou menos quando nós também sonhamos. Nós vamos, por não sabermos usar a palavra espiritual do que vimos, nós vamos narrando conforme a nossa linguagem. Por isso que é interessante nós vermos, quando a gente acorda e tem um sonho muito vivo, passado 3, 4, 5 minutos, aquele sonho vai saindo de nossa tela mental. E essa narrativa de Mário Silva ela é muito engraçada, porque ele vai dando nomes e vai associando a profissões para explicar um caso que ele também não compreendia, que para ele também era normal. Ele não teve, como Antonina e como Leonardo Pires, a oportunidade de retroceder no túnel do tempo. Ele apenas o chamou de assassino, vagarosamente lembrava de algumas coisas, mas não foi aplicado a ele o passe magnético como foi aplicado nos outros 2. Então ele não tinha a real noção do que havia ocorrido. Ele tem a lembrança, não é? Por isso que ele então diz assassino, assassino, tenho ódio por você. Ou seja, é a questão daquele quadro vibratório que havia necessidade do arquivo mental daquele momento, né? Lógico que quando ele retorna ao corpo, e o interessante é que ele tem uma condição que não é qualquer um que tem, e consegue contar para a mãe dele certos pormenores que não é fácil uma pessoa relembrar. Ou seja, ele conta até com uma certa perfeição tudo o que aconteceu, mas é como se fosse a miopia da mediunidade. Ele não consegue ter uma lembrança nítida que ele é o personagem daquilo que está acontecendo, né? Então ele passa a ter uma noção assim bastante tímida de tudo que está acontecendo. Vamos continuar a leitura. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se, e decorridos longos instantes de reticência, rematou. Depois não consigo precisar as recordações. Sei apenas que me pus a correr, em fuga para nossa casa, de vez que os policiais se mostravam igualmente dispostos a recolher-me. Temendo o xadrez, acordei
estremunhado e abatido. A velhinha, que escutava atenciosa, comentou calma: há sonhos que valem por terríveis pesadelos. Então aqui nós vamos ainda continuar a narrativa e ele conta que ele pensou que seria preso, porque ele trazia aquela reminiscência do crime que ele fora vítima, mas ao mesmo tempo ele havia se envolvido com a mulher do companheiro. Então ele também intimamente sabia que uma parte daquilo que havia ocorrido intimamente estava ligado a ele. Mas então ele correu, ele ficou com medo de ser preso, de ir para o xadrez, e aí a mãe dele conta que há sonhos que são a feição de um pesadelo, pela sensação desagradável, pela situação difícil, pelos momentos complicados que aquilo possam gerar para as reminiscências do espírito. É interessante nós notarmos também que será necessário ele ter o perdão de Leonardo, porque as vibrações de Leonardo, como nós já vimos no capítulo anterior, atingem o coração dele. É natural que isso aconteça. Para que ele tenha uma vida mais dilatada nessa existência, como Mário Silva, ele precisa ter a paz daquele homem. E é o que os benfeitores espirituais vão tentar fazer com que todos eles possam apaziguar o coração. Vamos dar continuidade. É o que senti, concordou Mário, preocupado. A mãezinha contemplou-o bondosa e acrescentou: meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria, acaso, nossa velha amiga, e o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como sendo o esposo dela? Então aqui nós vamos ver que a Zulmira daqui é a mesma casada com Amaro, e que em determinado momento ela tinha um relacionamento com Mário Silva, mas não dando certo, ela conhece Amaro e forma a família com Amaro. Amaro desposa ela como sendo a sua segunda esposa, e nós percebemos o quê? Nós percebemos que ele não vai ter perdoado ainda. Mário Silva não perdoou a atitude de Zulmira, aquela jovem de uma beleza enorme, de aproximadamente 25 anos, como já narrado em capítulos anteriores. Então os personagens, eles vão o quê? Eles vão se completando, eles vão aparecendo de todo modo e as histórias estão se interligando, gradativamente, o presente interligando ao passado. E aí nós vamos vendo como que tem ligação entre esses personagens e qual foi o comprometimento deles no ontem para culminar no presente. Bom, André, então aqui nós fizemos um pequeno intervalo, porque nós estamos percebendo que os personagens, né, apesar de não ser os personagens de uma única história, nós estamos vendo aqui histórias de pessoas que estão se interligando, né? Então por isso que nós fizemos essa pequena leitura para falar de Zulmira. É um personagem conhecido de nós, não é? Então nós estamos vendo aqui a história de Antonina, nós estamos vendo a história... Olha que interessante, Antonina, ela vai visitar um filho numa região, um filho que desencarnou prematuramente, com uma outra amiga que também é levado para essa instituição no mundo espiritual, onde eles vão acompanhar o pequenino, que é o jovem chamado Júlio. Veja, nós estamos vendo que Júlio foi a pessoa que Zulmira, de uma certa forma, foi omissa naquele afogamento. Então nós vamos perceber que as coisas vão se entrelaçando e eles são, consequentemente, ligados a Antonina, de uma maneira, vamos dizer, espiritual, pelas condições que aconteceu em ambas as famílias. Vamos continuar a leitura, André? O rapaz cobriu-se de leve palidez. Mostrou-se mais taciturno e falou triste. Quem sabe?
Você nunca mais teve notícia de nossa antiga companheira? Não. Tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender a atitude. Tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo acompanhado de 2 filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou: ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zulmira não deve reaparecer em minha memória. E esse Amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles 2, em minha vida íntima, é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los. E, francamente, se eu soubesse que residiam aqui, em nossa vizinhança, decidiria nossa transferência para outro rumo. Então nós percebemos que não tiveram um fim de relacionamento fácil, ele nutria um sentimento por ela optou por Amaro, nós vamos perceber que Amaro não estava com ela pela beleza física, não. Nós vamos ver que foi um plano assumido no mundo espiritual. Nós vamos ver no decorrer do livro. Só que quando nós estamos encarnados, nós não compreendemos esses planejamentos. Nós não lembramos, temos o nosso ponto de honra, fui ferido, nosso orgulho exacerbado. Então nós não conseguimos geralmente ver essas coisas que o livro nos mostra o duplo. Interessante, André, isso que você está falando nos arremete a ver, por exemplo, Mário Silva falando de Zulmira com muita revolta, porque ele tinha um amor, ele nutria esse amor por Zulmira. E a vontade dele era constituir uma família com Zulmira. E ele percebe, André, que Amaro, que apareceu na vida dela, logicamente viúvo, com 2 filhos, e ele coloca nitidamente o ódio que ele tem por Amaro sem conhecer Amaro. Simplesmente por Amaro estar com o relacionamento daquela que ele tanto amava e que ele tanto ama. Mas é isso que o Espiritismo tem me ajudado pessoalmente muito. É muito comum nós darmos uma posição a respeito de uma situação, de uma pessoa, de uma ocorrência, que nós não estivemos presentes. Não tem como interpretarmos analisando apenas, por exemplo, o que nós lemos ou ouvimos, porque nós não sabemos o que motivou aquela determinada atitude, aquele determinado comportamento. O Espiritismo tem mostrado para mim essa necessidade do não julgamento. Amaro, ele entrou na vida de Zulmira, aos olhos de Mário Silva, como um penetra, mas aos olhos da espiritualidade amiga, como um espírito protetor. Amaro tinha a finalidade de ajudar Zulmira a crescer espiritualmente, moralmente, como nós veremos no discorrer do livro. Não que Amaro seja um espírito benfeitor, não, mas ele era um espírito consciente do seu como Antonina. Antonina é um espírito devedor, mas um espírito consciente. Há uma diferença entre o devedor consciente e o devedor inconsciente. Mário Silva era um devedor inconsciente. Então, ele não tinha visão, ele não tinha compreensão. Zulmira, do lado dele, viveria um amor, poderiam constituir uma família, mas ela não conseguiria, ao lado dele, desenvolver aspectos morais que, ao lado de Amaro, ela terá a oportunidade de receber. Então é interessante isto, nós conseguirmos avaliar. Tem pessoas que aparecem na nossa vida para em alguns dias mostrar caminhos, para ficar meses, anos. Ninguém é de ninguém. Olhamos muito o imediatismo, olhamos muito o hoje e o agora. Aqui nós começamos a ver as pontes que a espiritualidade fazem através de uma reencarnação para com a outra. Interessante, agora nós vamos ler uma frase que a continuidade, que é geralmente que as pessoas dizem no dia a dia. E transcorridos alguns instantes ajuntou: meu sonho foi um simples pesadelo.
alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. Então nós geralmente sempre atribuímos alguma coisa. Ah, não, isso foi alguma coisa que eu comi, isso não me fez bem, ou eu fui dormir um pouco preocupado com alguma coisa do meu dia a dia, então isso fez com que eu tivesse esse pesadelo. Na continuidade agora, nós vamos ver uma colocação da mãe, na qual ela tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Vamos dar continuidade para ver o que a mãe diz. A senhora sorriu desapontada e aduziu: cá por mim. Estou certa de que à noite reencontramos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito, no sono, procura os afetos ou desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, osculou-lhe a cabeça branca e concluiu: o relógio é inflexível. O sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de 2 crianças, às 8 em ponto. Não me posso demorar. O hospital não cogita de pesadelos. Então aqui nós vemos que a mãe de Mário, ela demonstra um grau espiritual de conhecimento muito grande. Então ela diz: eu tenho comigo que à noite nós temos a oportunidade de encontrar os afetos e os desafetos. Lógico que ela, num primeiro momento, pensou que poderia ser algum espírito ligado a Zulmira. Mas, na verdade, não. Foi realmente um envolvimento do próprio filho numa vida anterior, onde ele era Esteves e onde ele tinha sido morto por Leonardo Pires, porque ele havia tido um relacionamento clandestino com a esposa de Leonardo, que é Loura. Então ele relata o sonho, que eram os 3 personagens envolvidos, e a mãe dizendo que tem alguma coisa a ver com o passado, ela só não sabia definir em que momento e em que hora que isso estava verdadeiramente acontecendo. Dando continuidade, mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-o carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros, pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro, castigado por obsediantes interrogações. Encontráramos um novo capítulo na história da oração de Evelina? Amar e Zulmira, mencionados pelo enfermeiro, seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me a inquirição quando o olhar de Clarencio cruzou com o meu, registrando-me a estranheza, e informou: já sei o teor de tuas interrogações. Realmente, o nosso novo amigo foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que lhes reclamam resgate. Então, como já antecipamos agora há pouco, são os mesmos personagens. Não há o acaso, não há a novidade, não há nada. São os mesmos personagens. Quantos de nós não estamos na posição de Amaro, de Mário Silva, de Odila, Leonardo Pires, Zulmira, Evelina? Essa família é a nossa, não é outra. Nós, quando temos dentro da nossa família uma pessoa que já tivemos uma afinidade, uma antipatia, remonta-se ao passado.
as pessoas próximas que se fazem os nossos amigos, os nossos desafetos. Todos esses, a grande maioria das pessoas que nós reencontramos no nosso dia, na nossa vida, são pessoas que já tivemos contatos no pretérito. É uma minoria que nós olhamos e dizemos assim, creio que seja a primeira vez que eu estou te vendo na vida. Na vida que eu falo não é nessa existência, é na vida, porque vida é uma, existências são múltiplas. Então, nós começamos a ver que essa família aparentemente simples é a nossa. Porque às vezes a gente tem mediunidade, tem a facilidade para falar, tem a inteligência aguçada. Nós imaginamos que a nossa família é especial por conta disso. Não, nós somos uma família como esta, tendo os reencontros e a oportunidade dos acertos. Eu gostaria também de citar, André, eu acho importante no processo da reencarnação programada, reencarnação compulsória, aqui envolvendo os dois tipos de reencarnação. Nós estamos aparentemente vendo duas famílias, onde daqui a pouco nós vamos ver que há um envolvimento também de todos esses personagens. Mas nós estamos estudando um capítulo específico de um grupo de espíritos comprometidos um com o outro, que nós chamamos de reencarnação programada. Então aqui nós estamos vendo que há uma diferença da reencarnação compulsória, que a pessoa reencarna em qualquer lugar, não tem compromisso com tantas pessoas, e são compromissos de afinidade. Então nós conhecemos isso. Aqui nós estamos entendendo um entrelace de situações geradas do passado e que vão, dentro da reencarnação programada, as coisas vão se sucedendo naturalmente. Alguns já um pouco mais avançado, como o caso de Evelina, alguns menos atrasado, como o caso de Leonardo Pires, mas todos eles ali na busca de encontrar a solução para compreender aquele momento e viver uma vida melhor. Vamos dar continuidade. E reencontrar-se-ão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário, admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho, embora movimentando automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. Então aqui nós vemos, André, querido telespectador da TV A Caminho da Luz, que a mãe, para o jovem, era apenas um sonho, um pesadelo. Para a mãe, aquilo significava muito. E a mãe, então, varrendo a casa, estava pensando sobre tudo aquilo, e ela estava orando, pedindo proteção para o filho, porque ela no íntimo sabia que tinha alguma coisa a ver com o seu passado. Dando continuidade, anotávamos-lhe as reflexões na mente preocupada, sabia quanto custara ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça, como tênue esguicho de luz. Clarencio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegaram o coração. Em seguida, o orientador Nola apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida. Recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente coração abnegado, alma rica de fé. Abraçamo-la carinhosamente às despedidas. De regresso, reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter maiores informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou: não convém
incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar, o objeto, a que imanta o coração. Ouvimos o orientador e aquietamo-nos. Cabia-nos aguardar a noite, quando se estenderiam as nossas experiências. Então aqui, André, nós percebemos que entra uma nova personagem que é irmã Minervina. É uma senhora que teve uma meia dúzia de filhos. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para nós. É uma personagem que Clarencio diz que é conhecida dele, mas ela não vai ter grande destaque no decorrer do livro. Ela como uma mãe, preocupada ali pelo seu filho, sabendo que o término com Zulmira foi muito dolorido, foi muito triste, deixou Mário Silva em baixa. Ela tinha a preocupação de uma mãe que queria ver o seu filho bem, ela não queria novamente vê-lo naquela situação. E aí nós vemos que André Luiz e Hilário também queriam, à luz da curiosidade, acompanhar Mário Silva no trabalho, a qual Clarencio diz não. Ele explica para André Luiz e para Hilário que não deveria atrapalhar o encarnado enquanto estava trabalhando profissionalmente, que não iria gerar benefício algum, que à noite o espírito liberto do corpo físico, eles poderiam novamente estar com Mário Silva e fazer os estudos necessários, mas que no trabalho ele precisava, ainda mais na condição de um enfermeiro, auxiliando, pelo que ele próprio disse, em 2 cirurgias a 2 crianças, então ele precisava estar bem, do que está André Luiz e Hilário atormentando Clarencio com perguntas que naquele momento não teriam finalidade alguma. Então nós vemos que os espíritos também continuam curiosos, como era o caso de André Luiz e Hilário. Eles não estavam muito preocupados só com a história, estavam preocupados também com o Mário Silva. Vamos acompanhar ele um pouco, vamos ver um pouco como ele é, coisas que não trariam benefícios evidentemente algum. Interessante também, porque nós percebemos que quando Clarencio diz vamos deixar a noite, quando o espírito de Mário adormecer, seu espírito vai sair do corpo e nós vamos acompanhar. Será que ele tem alguma ligação ainda com Zulmira? Como é que funciona tudo isso? Como é que é as noites de Mário? Então, Clarencio tem uma visão muito interessante de tudo isso. Vamos relembrar no começo do livro que ele pede 2 dias para André Luiz e Hilário, que ele teria que conversar com Eulária, que iria passar a ele toda a situação, ele ia estar ao par de tudo que estava acontecendo. Então ele já sabe de todas essas histórias. Ele não quer anteceder alguma informação, mas ele está esperando o momento certo para que eles mesmos possam comprovar o desenrolar de toda essa história, de todos esses membros que entram dentro desse processo que nós chamamos de reencarnação programada. Então nós vamos ver o desenrolar de tudo isso e o quanto a espiritualidade ajuda quando tem um ou outro que já estão mais preparados. Que nós estamos vendo a história de Minervina, que não vai aparecer tanto no livro, mas se demonstra ser uma pessoa de muita fé, encaminhou 6 filhos dentro de uma fé muito grande. Nós vamos ver também esses personagens que vão, através da prece, mudando gradativamente o coração desses personagens que estão altamente comprometidos por um passado criminoso. E para encerrarmos, é importante nós citarmos que Clarencio, ele não é um espírito qualquer. Ele é um espírito que na cidade de Nosso Lar, que não é a única cidade espiritual no mundo espiritual, ele faz parte do primeiro escalão. Ele é um ministro. Ele ajuda na direção do Ministério do Auxílio. Então nós não estamos falando de uma pessoa qualquer de Nosso Lar. Para a organização política de Nosso Lar, é uma pessoa que tem a sua importância. Ao encerrarmos o nosso vídeo,
nós temos os convites habituais, envolvendo principalmente o próprio YouTube, que é um dos departamentos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Você pode nos ajudar se inscrevendo na página, habilitando as notificações, que é o sininho. Você pode pegar este link, copiar e colar nas suas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp. Você pode deixar o seu comentário, o seu like nesse próprio vídeo. E você também pode cooperar com as atividades do CEPAC através do Seja Membro. É uma ferramenta do próprio Google em que você tem vários preços e você vê uma forma de cooperar com as atividades assistenciais que nós temos aqui em Itapira. A sua ajuda neste projeto ela é muito importante mediante o momento que estamos atravessando. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio, você pode mandar pelo WhatsApp 19 997 78 2794 e participar do Telegram, procurando pelo seu canal Divulgando Espiritismo. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um capítulo desse programa fantástico que é Estudando as Obras de André Luiz pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.